A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ver dos versículos 28 a 34 do capítulo 8 de Mateus. Vamos lá? Versículo 28. E, tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, revela, Senhor, sua mensagem para todos nós. Amém. Amados, vamos novamente ler o versículo 28 até o 34, de forma agora mais pausada. E, tendo chegado à outra margem, que outra margem? Lembrem que no estudo anterior tínhamos lido a passagem que Jesus apaziguava o quê? Uma tempestade. Lembra que Jesus estava dormindo no barco e os apóstolos ficaram com medo, né? E acordaram Jesus pedindo que Jesus salvasse eles. E aí Jesus fez o quê? Jesus repreendeu os ventos e o mar, e o que aconteceu? O mar se acalmou, os ventos se dissiparam, certo? Se acalmaram. E aí, na continuação, né? E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, quer dizer, eles chegaram na província dos Gadarenos. Não, E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Quer dizer o quê? Chegaram a ele 2 pessoas, né? Aqui fala no masculino, mas poderia ser uma mulher também. Enfim, eram 2 pessoas que estavam o quê? Estavam tomadas, né, por demônios. Essas pessoas estavam com demônios, né, dentro daquelas pessoas, certo? E aí essas pessoas que tinham demônios, né, chegaram perto de Jesus. Ao encontro, 2 endemoniados chegaram ao encontro de Jesus, vindos dos sepulcros. Quer dizer, da onde eles estavam vindo? Eles estavam vindo dos sepulcros, que seria vindo do cemitério, da onde tinha túmulos, né? Eles saíram de onde estavam túmulos, sepulcros, e foram para onde Jesus estava. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Quer dizer, eles eram tão ferozes, tão bravos, que as pessoas não passavam por ali. Por quê? Porque eles atacavam as pessoas, entende? Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, as pessoas evitavam aquele caminho, evitavam passar por ali para o quê? Para que não fossem atacados, machucados ou até mesmo mortos por aqueles 2 que estavam ali naquele lugar. Para ver a ferocidade, né? A ferocidade daqueles 2. As pessoas evitavam passar por ali por causa deles. E eis que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Quer dizer, os demônios sabem quem é Jesus.
Eles sabem que Jesus é filho de Deus. E ali, eles de certa forma, deram testemunho para as outras pessoas que Jesus era filho de Deus, entende? Então, até mesmo os demônios reconhecem a Jesus, a autoridade de Jesus, como filho de Deus, entende? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo o quê? Muito provavelmente é a segunda vinda de Jesus, quando Jesus vier para reinar e quando vai ser o grande dia, né? A batalha final. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E perto da onde eles estavam conversando, tinha o quê? Muitos porcos que provavelmente estavam ali o quê? Pastando, né? E os demônios rogaram-lhe, dizendo, quer dizer, os demônios pediram, rogaram, suplicaram a Jesus, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Então, Jesus tem, nessa passagem, tinha e tem autoridade sobre tudo, né? Sobre todos. E ali, eles pediram, falou, o Senhor vai nos expulsar. Se o Senhor nos expulsa, então não dá permissão para a gente entrar naqueles porcos. Então, eles pediram a Jesus a permissão para que entrassem nos porcos. E ele lhes disse, quem? Jesus disse a eles, ide. Então, Jesus deu permissão a eles que fossem para os porcos. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. Então, os demônios deixaram aquelas duas pessoas e entraram nos porcos, naquela manada com bastante porcos que haviam ali. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro. Quer dizer, aquela manada de porcos andou em direção ao despenhadeiro e se jogou, né? Os porcos se mataram e morreram nas águas. Então, eles morreram afogados. Aqueles porcos que foram possuídos pelos demônios, eles foram para o despenhadeiro e se mataram. Os porqueiros fugiram os porqueiros, quer dizer, aqueles homens que estavam cuidando dessa manada de porcos, né, fugiram e chegando à cidade divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então eles chegaram na cidade depois de fugir, eles se assustaram ao ver aquele montão de porcos se matando, né, provavelmente, e chegou na cidade e começaram a contar o que eles haviam visto, né. Falando sobre o que aconteceu também com aqueles dois homens que eram endemoniados. Por quê? Porque provavelmente, se aqui na passagem fala que por causa daqueles dois, por eles serem tão ferozes, ninguém podia passar por aquele caminho. Então, se ninguém passava por aquele caminho, é porque as pessoas sabiam que havia esses dois homens. E se sabiam se havia esses dois homens, eles sabiam por que eles não deveriam passar por ali. Então, eles sabiam da situação daqueles dois homens, aquela situação que eles se encontravam, de ferocidade, né? De atacar as pessoas a qualquer momento. Então, as pessoas da cidade provavelmente sabiam da condição daqueles dois homens. E aí, esses porqueiros divulgaram o que tinha acontecido para a cidade, né? E no versículo 34 diz, e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Então, todas as pessoas daquela cidade, depois de ouvirem dos porqueiros o que havia acontecido, foram se encontrar com Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Então, eles foram lá e pediram que Jesus se retirasse. Provavelmente ficaram com medo, né? Do que aconteceu, ficaram com algum tipo de temor e pediram que Jesus fosse embora. E é isso, amados. A paz do Senhor.